Olá, olá, pessoal. Sou eu de novo, professor Luiz, de Física aqui do Centro Educacional de Paula. E agora nós vamos estudar, chegamos na unidade 5, né? Para mim, na minha opinião, uma das unidades mais tranquilas do que ficar calculando aquelas duas últimas aulas, né? E, bom, depois desse tudo, né, a gente vai estudar, nesse estudo a gente vai estudar força, a gente vai conhecer as leis de Newton e as aplicações dela e definir inércia, né, que é basicamente uma das leis de Newton. Força, bom, basicamente o que é força? Bom, quando acontece uma interação entre corpos, né, pode ocorrer variação na velocidade, deformações ou ambos os fenômenos. Quando um corpo é abandonado de uma determinada altura, cai com um movimento acelerado devido à força de atração da Terra. As causas dessas variações ou deformações são denominadas forças, né? Ao chutarmos uma bola, o pé faz sobre ela uma força que, além de deformá-la, inicia-lhe o movimento. Portanto, forças são interações entre corpos, causando variações no seu estado de movimento ou uma formação. Deu para entender, pessoal? Basicamente, aqui fala que força ele é o resultado de uma interação entre corpos, né, podendo ser um ou mais corpos, que causam uma variação no estado de movimento ou deforma, né, certo objeto. Por exemplo, quando a gente chuta uma bola, a gente percebe que a bola ela muda a forma, tipo, ela... Quando a gente dá um murro num travesseiro, a gente percebe que tem a nossa mão ali, a marca da nossa mão no travesseiro. A gente deforma um travesseiro, por exemplo, entendeu? Tal qual a aceleração, a força é uma grandeza vetorial, exigindo, portanto, para ser caracterizado uma intensidade, uma direção e um sentido. As unidades de força no Sistema Internacional de Unidade é o Newton, ou esse N maiúsculo aí, pessoal. A gente usa esse N maiúsculo. Por trás de todos esses exemplos, Isaac Newton, o famoso físico inglês do século XVIII, conseguiu elaborar as leis dos movimentos conhecidas como leis de Newton. Tem até gente que fez a brincadeira, né? Leis de Newton com as leis de Newton. É uma piada interna na física, pessoal. Conhecendo essas leis e as várias interações, podemos prever os movimentos, as condições para que o objeto fique em equilíbrio. Pessoal, Newton é aquele cara da maçã que estava embaixo da árvore, caiu uma maçã e assim ele, entre aspas, descobriu a gravidade. A história não é bem essa não, a história é um pouco diferente. Dizem que, na verdade, né, a história da maçã nem existe, é só uma lenda para deixar a teoria da gravidade mais bonitinha. Força gravitacional. As coisas caem porque são atraídas pela Terra. Há uma força que puxa, entre aspas, né, cada objeto para baixo. Essa força atrativa é chamada de força gravitacional, ou simplesmente peso. A mesma força gravitacional, age sobre a Lua, puxando-a, afastando-a da linha reta, que descreveria na ausência da gravidade. Ou seja, se não fosse a gravidade, pessoal, a Lua ia embora. A Lua não ficava girando em volta da Terra, né? A mão, para que as coisas não caiam, é preciso segurá-las. Claramente, né? A mão apoia o livro, ou seja, exerce uma força sobre o livro, impedindo que ele caia. Do mesmo modo, a mesa apoia a caixa, exercendo uma força sobre ela e não a deixando cair. São casos denominados como forças de contato. Outro tipo de força de sustentação é a força de empuxo, que se observa nos fluidos. Quando boiamos, nos sentimos mais leves. Isso ocorre porque a água exerce uma força de baixo para cima, que chamamos de empuxo hidrostático. Essa força de empuxo também aparece nos gases e é responsável, por exemplo, pela subida de um balão de ar quente. Um balão de ar quente flutua no ar porque o ar quente é mais leve do que o ar frio, então sua densidade é menor. Da mesma forma, as bolas de encher são preenchidas com gás hélio, que tem densidade bem menor do que o ar. O que sustenta os balões e as bolas no ar também é uma força de empuxo, igual a que a gente observa na água. Bom, para segurar no ar, o pássaro bate as asas e consegue com que exerça uma força para cima, suficiente e grande para vencer a força da gravidade. Essa força também pode ser chamada de empuxo, porém trata-se de um empuxo dinâmico, ou seja, que depende de um movimento para existir.
As forças de empuxo estático que observamos na água ou no caso de balões não dependem de um movimento para surgir. No caso, pessoal, essa força aí do pássaro, né, ele só consegue realizar essa força, empuxo dinâmico, por causa do movimento das asas. Ele consegue bater as asas para que assim ele consiga sair do chão e subir. Força de atrito. Bom, objetos que se raspam, né, ou esfregam, estão em atrito uns com os outros. Bom, a gente pode perceber isso, né? Esse atrito também representa uma interação entre os objetos. Experimente empurrar qualquer objeto no chão que você perceberá a presença da força de atrito, né? Igual quando a gente está arrastando o sofá para limpar a casa. Às vezes o sofá é muito pesado e é muito difícil de arrastar. Quando o chão é mais liso e a parte de baixo do sofá também é um pouco mais lisa, fica menos difícil. Por quê, pessoal? Porque o atrito fica menor. O atrito ele pode ser considerado ou desconsiderado, né? Quer dizer, a gente geralmente desconsidera, mas nesse caso a gente está considerando a força de atrito porque a gente está tentando entender o que ela é. De um modo geral, as forças de atrito se opõem aos movimentos, ou seja, seu sentido é oposto ao sentido do movimento. Eu vou desenhar aqui, por exemplo, um carro. Por que eu uso o carro, pessoal? Porque é um dos melhores exemplos que a gente tem. Então, pessoal, desenho esse carro aqui de motor enorme. Então, o pneu do carro vai andando aqui pela pista, ó, pessoal. O que acontece? O carro está indo para lá. A força de atrito, ela é na direção contrária do movimento do carro. Então, a força de atrito, tecnicamente, deixa eu apagar aqui e colocar de outra cor. A força de atrito vai estar em azul, ela vai estar indo para o lado contrário. Essa aqui vai ser a força de atrito. Mas, claro, não vai ser na frente do carro, vai ser embaixo, vai ser nos pneus. A força de atrito é devida à rugosidade, asperezas ou pequenas saliências existentes na superfície que estão em contato quando elas tendem a se mover uma em relação à outra. Portanto, quanto mais lisas, igual eu falei para vocês, né? Quanto mais lisas forem as superfícies em contato, menor em geral tende a ser o atrito entre elas. O atrito pode ser útil. Os exemplos seguintes mostram que essa afirmação é realmente verdadeira. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. É meio que lógico isso, mas a gente raramente para pensar. Se não for a força do atrito, nada que a gente considera, nada que a gente observa vai estar realmente em movimento, porque o atrito ele tem que estar em direção contrária, porque ele vai meio que... A gente usa esse atrito para poder sair, para a gente poder se mexer dos locais. Exemplos de força de atrito. Uma pessoa caminhar ou correr quando... Quando andamos ou corremos, empurramos o chão para trás com os nossos pés. Uma força de atrito é então exercida pelo chão sobre os nossos pés, empurrando-a para frente. Assim, em uma superfície sem atrito, ao tentar um passo, a pessoa escorrega e não consegue caminhar. Tipo no gelo, né, pessoal? Tem gente que tenta caminhar ali sobre o gelo liso e não consegue. Por quê? Porque não tem o atrito ali é muito pequeno, então a pessoa não consegue caminhar. Graças à força de atrito, conseguimos manter um ônibus em repouso em uma rua inclinada. Resistência do ar. Outro exemplo do atrito é a resistência do ar. Lembra que a gente isso considerou no exercício da aula anterior? Então, a resistência do ar também é uma força de atrito. Saltar de paraquedas é uma forma gritante de sentir a resistência do ar. Quando um paraquedista salta, inicialmente ele cai somente sobre a ação da força gravitacional. A velocidade de queda do paraquedista aumenta, pois o movimento é acelerado. Por outro lado, esse aumento de velocidade causa um aumento da força de resistência do ar. Ela se manifesta como um vento forte para cima, que vai aumentando à medida que ele cai. Bom, eu não sei o que explicar para vocês aqui,
Na minha opinião, isso aqui está completamente explicado, mas é basicamente isso. Quanto maior a velocidade, maior o vento. E o vento, maior o vento que vai fazer. E esse vento vai tentar frear essa velocidade. Isso é uma resistência do ar. Essa é a resistência do ar. Esse é o atrito do ar. A certa velocidade, a força de resistência do ar, se igual à força gravitacional e a sua velocidade, para de aumentar. Pessoal, vamos desconsiderar esse E aqui. Vamos desconsiderar esse E aqui. A certa velocidade, a força de resistência do ar, se igual à força gravitacional, né, que é a força peso, a sua velocidade para de aumentar. Nesse momento, o paraquedas é aberto, aumentando a força de resistência do ar. Aumentando a força de resistência que se torna muito maior do que a do peso. A força de resistência do ar depende fortemente da área que é frontal ao vento. Basicamente, quanto maior a área que pega vento, maior é a força de resistência do ar. Só um segundo, pessoal, acho que meu notebook está descarregando aqui. A força de resistência depende fortemente da área frontal ao vento, razão pela qual o paraquedas consegue diminuir muitíssimo a alguns poucos metros por segundo sua velocidade. Diminuindo a velocidade, a força de resistência também diminui, até se igualar novamente a força-peso. Novamente, a velocidade se torna constante, só que agora de um valor bem pequeno, permitindo ao paraquedista um pouso aparentemente suave. Não é tão suave assim não, pessoal. Eu nunca pulei de paraquedas, mas eu já vi muita gente pulando. Eu basicamente morro de medo de altura, né? Mas ele chega geralmente correndo ao chão para que assim ele consiga. Ele não chega devagarzinho e acabou. Calce um par de meses e tente andar numa sala bem encerada. O que acontece? Por quê? A meia tem uma superfície muito lisa em uma sala bem encerada, né? Um chão bem encerado também. Então basicamente vai perder o atrito, vai ficar difícil para caminhar. Quando eu era pequeno eu fazia isso, né? Minha casa era de chão, aqueles piso queimado. Aí eu calçava, quando minha mãe encerava, eu calçava uma meia e ia deslizar sobre o chão, já que não dava para andar. Eu deixava todas as minhas meias verdes. Diga-se cada uma das forças listadas a seguir é uma força de contato ou de ação à distância. Peso de uma laranja na árvore, ação à distância. Por quê? Porque é o peso. O peso é uma força de ação à distância. É a força gravitacional puxando o objeto. Força que a Terra exerce sobre a Lua, ação à distância. Força de um estudante segurando o livro, força de contato, está segurando. Força de repulsão entre os polos de dois ímãs, a distância. Pessoal, esse peso de uma laranja na árvore ele pode ser tanto a distância, né, se eu considerar que a laranja está vindo para baixo e a árvore está segurando ela com uma força de contato. Então, pessoal, aqui nós vamos estudar as leis de Newton. Essa aqui é a piada que rola no mundo. Que rola entre algumas pessoas no mundo da física. As leis de Newton. Bom, a primeira lei é a lei da inércia, né? A primeira lei de Newton. Vamos considerar um corpo, né, não submetido à ação de nenhuma força. Nessa condição, esse corpo não sofre variação de velocidade. Isso significa que ele está parado e permanece parado. E se está em movimento, ele permanece em movimento. Bom, a gente pode basicamente pensar assim. Uma bola tá ali no canto da casa, parada. Se ninguém fizer nenhuma força sobre ela, se não for exercida nenhuma força sobre ela, ela vai continuar ali parada. Mas, por exemplo, aquele pêndulo que está em movimento, sabe? Batendo de um lado para o outro, aquele negócio ali mexendo sempre. Então,
Ele está em movimento. Se ninguém fizer alguma força para parar esse movimento, ele vai continuar esse movimento. É isso que fala a lei de Newton. Se um objeto ele estiver em um determinado estado, tanto parado como em movimento, desconsiderando o atrito não, né? Se um objeto estiver parado ou em movimento e não for exercida nenhuma força sobre ele, ele tende a permanecer parado ou em movimento. Ele vai continuar no estado que ele se encontrou no início. Tal princípio, formulado pela primeira vez por Galileu e depois confirmado por Newton, é conhecido como princípio da dinâmica, primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Como eu falei para vocês, a inércia ela é uma das leis de Newton. Podemos interpretar seu enunciado da seguinte maneira: todos os corpos são preguiçosos e não desejam modificar seu estado de movimento. Se estão em movimento, querem continuar em movimento. Se estão parados, não desejam se mover-se. Basicamente, muita gente também usa a lei da inércia, o princípio da inércia, né? A primeira lei de Newton, para falar que não quer fazer nada, né? Aquele dia que a gente está parado em casa e não quer trabalhar, não quer arrumar a casa. Tem muita gente que solta a piada da lei da inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer, ou um corpo parado, que é a pessoa assistindo televisão, tende a permanecer parado. Tá aqui o sofá. O sofá é amarelo, pessoal. Tá aqui a pessoinha. Um corpo parado tende a permanecer parado. Enquanto a outra pessoa que tá lá arrumando a casa fica brava, porque ela já tá arrumando a casa e vai continuar arrumando a casa. Esse aqui são os olhos dela, a cara de brava, viu, pessoal? De cabelinho loiro, que geralmente é a nossa mãe. Fica brava porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e ela quer a casa limpa. Essa espécie de preguiça ela é chamada pelos físicos de inércia. E corpos dotados de massa. Essa preguiça é chamada pelos físicos de inércia e corpos dotados de massa. Tá. O princípio da inércia ele pode ser observado no movimento de um ônibus. Quando o ônibus arranca a partir do repouso, os passageiros tendem a deslocar-se para trás. Sabe aquele efeito de Koch? Então, o ônibus arranca de uma vez, a gente vai para trás. O ônibus para de uma vez, a gente vai para frente. Porque o nosso corpo ele tende a permanecer no estado em que ele se encontrava antes. Os passageiros tendem a deslocar-se para trás, resistindo ao movimento. Da mesma forma, quando o ônibus já em movimento freia, os passageiros deslocam-se para frente, tendendo a continuar com a velocidade que possuíam. Por isso que geralmente a gente cai do ônibus, principalmente se a gente pega um motorista meio doido. Assim, a primeira lei de Newton enuncia que, na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento, em linha reta e velocidade constante. Bom, o que significa inércia? Inércia na linguagem cotidiana significa falta de ação, de atividade, preguiça ou coisa semelhante. Ó, igual eu falei para vocês lá aquele desenho que parecia meio sem sentido. Na língua portuguesa, inércia também significa preguiça, viu? Ou coisa semelhante. Por essa razão, costuma-se associar a inércia ao repouso, o que não corresponde exatamente ao sentido da física ao termo, ó, pessoal. O que não corresponde exatamente ao sentido de roxo ficou muito escuro, vai ser de vermelho. O que não corresponde exatamente ao sentido que a física dá ao termo. Ou seja, uma palavra ela pode ter muitos sentidos diferentes. Alguns podem ser até parecidos, mas não é exatamente a mesma coisa. Viu?
A gente pode levar inércia no sentido da preguiça, mas a inércia é para seres humanos, mas para objetos até dá para considerar como uma preguicinha ali, mas na verdade é o estado que o corpo deseja se manter graças às leis que regem o universo, né? O significado físico de inércia é mais abrangente. Inércia é ficar como está, ou em repouso ou em movimento. Coloca-se um disco metálico sobre uma superfície horizontal e sem atrito, uma pista de gelo, por exemplo. Uma pessoa empurra esse disco e no instante em que ele atinge a velocidade de 2 metros por segundo, abandona-o parando de empurrá-lo. A partir desse instante, o que deve acontecer com o disco? Bom, sem força de atrito, ele vai embora à mesma velocidade para o resto da vida. O ônibus percorre uma estrada com determinada velocidade. Quando é freado, em consequência, os passageiros são empurrados para frente. Que força empurra os passageiros para frente? Bom, é a força de... Não é inércia, né, pessoal? É a força de atrito empurrou eles para frente, né? Porque... Não, na verdade não é a força de atrito, foi a inércia que empurrou eles para frente, porque eles tendem a continuar no mesmo movimento que eles estavam antes. Igual a gente viu no slide anterior. Segunda lei de Newton. É a segunda garota de Newton. Newton foi um cara que estudou muito, viu, pessoal? Ele tem muita coisa sobre a física, ele não tem só sobre força, ele tem sobre energia, ele tem sobre uma porrada de coisa. Gravidade. Creio eu que ele não deve nem ter tido relacionamento ou filhos. Mas ele foi um cara muito importante para o mundo da física, né? Esse senhorzinho. E grande coisa da que a gente... Tá. Ele teve muitos irmãos, mas não teve filhos nem esposa. É exatamente isso, pessoal. Ele tem também estudos... Ele também tem estudos com base na energia, na energia não, na luz. E muita coisa do que a gente usa hoje em dia são os conceitos que Newton estudou naquele tempo, lá no século, se eu não me engano, 18. Ele teve muitos irmãos. E se eu não me engano, tem uma universidade na Inglaterra que fala que a, a, a árvore que a árvore que está plantada no jardim dessa universidade é neta da árvore que Newton estava deitado embaixo, né? A mãe dele tinha uma fazenda de maçãs. Newton estava deitado embaixo de uma árvore e a maçã caiu na cabeça dele. Tem uma história assim, mas como eu falei, não se sabe se é verdade, porque essa história da maçã pode não ser verdade. Continuando. Segundo a lei de Newton, a força altera a velocidade de um corpo. Observa-se também na experiência que, duplicando o módulo da força, o valor da aceleração também duplica, ou seja, o valor da força que atua sobre o corpo é diretamente proporcional à aceleração que ela produz. Sabemos também que o bloco do exemplo anterior possui uma determinada massa, a medida numérica de sua inércia. Então, a segunda lei de Newton enuncia que a resultante das forças aplicadas em um corpo ou ponto material é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida. Basicamente, força é igual a massa vezes aceleração, pessoal. Isso aqui, ó. Vamos ver se roxo tá. Dá. É isso aqui que a gente quer saber, ó. É isso aqui que é importante pra gente. A segunda lei de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração. Na primeira lei de Newton a gente não tem nada para calcular, na segunda a gente tem. Onde força ela é medida em newtons, massa é em quilograma e a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Isso quer dizer, pessoal, que força, que um newton, né?
o Newton ele é exatamente igual a N é igual a quilograma metro por segundo ao quadrado. Ah, professor, eu posso deixar em quilograma metro por segundo ao quadrado? Pode, tá certo. Mas você pode escrever, ao invés de colocar quilograma metro por segundo ao quadrado, você também pode escrever Newton. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de massa é o quilograma. A unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Aplicamos o princípio fundamental da dinâmica. Temos que a unidade de medida usada para a força é o Newton. Seja um corpo de massa de 2 kg, vamos ver aqui, ó, massa igual a 2 kg. Em repouso, apoiando-se sobre um plano horizontal sobre a ação de força F1 e F2 de intensidade de 10 e de 4 newtons, respectivamente, conforme a figura indica, qual a aceleração adquirida pelo corpo? Beleza, pessoal, vamos achar a aceleração. Se força, né, eu quero saber o módulo da força, é igual a força maior, né, menos a menor. 10 menos 4 final menos a inicial, calma aí. Pra cá é positiva, pra cá é negativa. Ó, pessoal, essa aqui a força 1 é de 10 newtons. A força 2 está em sentido contrário, então aqui vai ser uma subtração, que é de 4 newtons. Ah, professor, e se as duas forças estivessem no mesmo sentido? Por exemplo, esse aqui, 10 e 4, aí eu ia somar. Então, o ΔF vai ser igual a 6 newtons. ΔF é igual a 6 newtons. Beleza, professor, mas eu quero achar a aceleração adquirida. Bom, eu sabendo que ΔF é igual a 6, então 6, ó, cadê? Força, né, é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho a minha massa de 2 kg. Eu tenho a minha força de 6 newtons. Então eu tenho 6 dividido por 2, que é igual a minha aceleração. 6 dividido por 2, pessoal, é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Correto? Corretinho, olha só. Por quê? Minha massa que está multiplicando, ela passa por outro lado dividindo. Bora B. Achar a velocidade e o espaço percorrido pelo corpo após o início, 10 segundos depois após o início do movimento. Lembra, pessoal? V é igual, ele partiu do repouso, ó. V0 mais AT. V é igual a V0 é 0, mais A é 10, T é 10 segundos. Ou não, A é 10 não. Coloquei a gravidade aqui, pessoal, eu confundi. A é 3 vezes o tempo é de 10 segundos. Então a velocidade 10 segundos depois, V vai ser igual a 30 metros por segundo. Que é 30, eu coloquei 30 metros por segundo, ok? Mais uma vez, perdoe pela letra, tá tudo muito ruim, eu não tenho, meu mousezinho é bem ruimzinho, enfim. Aí, pessoal, olha, eu não calculei o espaço percorrido porque não sobrou espaço lá pra mim. Mas, enfim, a formulazinha do espaço percorrido é exatamente essa aqui, ó. Lembra que a gente viu, né, em 2 aulas atrás? É só a gente começar a substituir os valores. Posição inicial é 0, velocidade 0, então fica basicamente só isso aqui, ó. 1 sobre 2 AT ao quadrado. 1 sobre 2 vezes 3 vezes 10, né, 10 segundos depois ao quadrado.
Então eu tenho 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 3, 300, sobre 2. 300 sobre 2 é igual a 150, ó. Eu preciso de um espaço maior para fazer esses cálculos, pessoal. Resposta: 3 metros por segundo ao quadrado e 30 metros por segundo e 150 metros. Certinho, né, pessoal? Continuando. Um corpo de massa de 4 kg é lançado num plano horizontal liso com velocidade inicial de 40 metros por segundo. Determina a intensidade da força resultante que deve ser aplicada sobre um corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. A massa é de 4 kg. Um plano horizontal liso sem atrito. Velocidade inicial de 40 metros por segundo. Determinar a intensidade da força resultante que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo 20 segundos depois. Isso aqui não ficou legal. Essa cor também não ficou boa, pessoal. Essa aqui é melhor. Verde. Ok, para parar ele 20 segundos depois. A gente vai parar ele daqui 20 segundos. Vamos lá. A gente já tem aqui, né, pessoal? O cálculo da velocidade é esse aqui. Bom, a velocidade inicial dele é de 40 metros por segundo. A velocidade final dele é de 0, eu quero parar ele em 20 segundos depois. Então a minha aceleração não precisa ser de menos 2 metros por segundo, né, pessoal? A aceleração pode ser negativa. O que vai acontecer aqui? A vezes 20 vai passar para o lado de cá, como sendo menos A vezes 20. Aí esse 20 vai passar para o lado de cá negativo, ou negativo não, ele tá do lado de cá, ele vai passar para o outro lado dividindo, então vai anular 0 com 0, aí vai ficar 4 sobre 2, 2. Como o A está negativo, ele vai passar a ser positivo, e o lado de cá negativo, então assim me sobra o resultado de menos 2 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração retardada para parar. Cálculo da força resultante, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Isso quer dizer que a minha força é de 4 kg vezes menos 2 metros por segundo ao quadrado é igual a de menos 8 newtons. Eu tenho que fazer uma força de menos 8 newtons para parar essa bagaça. O sinal de negativo indica que a força resultante tem sentido oposto ao movimento do corpo. Portanto, o módulo da força é igual a 8 newtons. Mas a resposta é menos 8 newtons, ok? Determine a aceleração adquirida por um corpo de massa de 2 kg. Ó, pessoal, a massa aqui, ó. Sendo que sobre ele atua uma força resultante de 8 newtons. Então, ok, pessoal, eu tenho 8 é igual a 2 vezes A. Isso quer dizer que A é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. B, ou 2. Um bloco de massa de 4 kg desliza sobre um piano horizontal sujeito a forças F1 e F2, conforme indica na figura. Sendo a intensidade dessa força F1 é igual a 15 newtons e F2 é igual a 5 newtons. Determina a aceleração do corpo. Ó, pessoal, como indica na figura. Então,
Uma está indo para um lado, outra está indo para o outro. Significa que ela está indo em sinais opostos, a gente tem um sinal de negativo. Vamos determinar a aceleração do corpo. Então eu tenho que a força resultante, né? F1 menos F2 é igual a 10 newtons. Por que 10 newtons, professor? Eu já tirei aqui, ó. 15 menos 5, 10. Então eu tenho 10 newtons é igual a 4 kg vezes a aceleração. Eu quero saber a aceleração do corpo, né, pessoal? Quero saber a aceleração. Isso quer dizer que a aceleração ela é exatamente igual a 10 newtons dividido por 4 kg. Então a aceleração é igual a 5 sobre 2. É igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui, ó, é a nossa aceleração. Ok. Próximo. Um bloco de massa de 5 kg mais exercício, pessoal. Não vou apagar aqui. Só tô riscando, viu, pessoal? Um bloco de massa de 5 kg puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito adquire um movimento retilíneo com aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força? Força é igual a massa, né? 5 vezes a aceleração. 6. 5 vezes 6, 30 newtons. Suponha que um bloco de neve seja puxado com uma força horizontal de 80 newtons. Então já tenho 80 é igual a... Com a superfície em atrito adquirindo um movimento retilíneo com aceleração. Eu não tenho a minha massa vezes 5. Qual a massa desse corpo? A massa de M é igual a 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 é igual a 14. Só ter certeza, pessoal. 16, pessoal, errei. 80 dividido por 5 é igual a 16 quilogramas. Então, pessoal, um veículo de massa de 700 kg num plano horizontal liso e freado uniformemente quando sua velocidade é de 20 metros por segundo. Opa, velocidade, ó, pessoal, não é aceleração. E para após percorrer 50 metros. Eita, não me deram aceleração, professor. E agora, o que eu faço? Determine a intensidade da força. Eu quero saber a força. Eu não quero saber a aceleração. O que eu faço? Para saber a força, tem que saber a aceleração. Professor, e agora, o que eu faço? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais a S. Mais 2 vezes a S, pessoal. Eu esqueci do 2. Continuando. Um corpo de massa sobre um plano horizontal liso é freado uniformemente quando sua velocidade é de... E para, né? Então V0, V final é 0 ao quadrado. É igual a velocidade inicial é 20 metros por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes... Eu não sei a minha aceleração. Vezes o espaço, né? 50 metros. Então, pessoal, o que eu vou ter que
0 é igual a 400 mais 100A. Então a minha aceleração ela vai ser igual a 400 dividido por 100. Corta 0 com 0, 0 com 0, sobrou 4 sobre 1. Minha aceleração é igual a 4 metros por segundo. De sentido negativo, pessoal. Então ela é menos, tá? Se ela tá parando, né? Se o objeto está parando, então a minha aceleração é negativa. Menos 4 metros por segundo. Ok, professor. Agora que eu sei a minha aceleração, eu preciso saber a minha força. Qual vai ser a intensidade da força aplicada pelos freios? Força é igual a massa vezes a aceleração. Eu quero saber o módulo da força, pessoal. Não quero saber o sinal. Eu quero saber quanto de força eu exerci sobre isso, sem saber se ela é negativa ou não. Intensidade da força significa que eu quero o módulo dela. O módulo da força ele é exatamente igual a 700 vezes 4. Por que 4, pessoal? Porque eu peguei o módulo da aceleração também. Isso quer dizer que o módulo da força ele é igual a 7 vezes 4 dá 28, né? 700 vezes 4, 2.800 newtons. Ok? Então, eu tô vendo aqui na apostila, pessoal, que deu 300... Ah, não. Deu 2.800 newton mesmo. Eu tô confundindo com o número 6. Enfim. Continuando. Um carro com massa de 1.000 kg. Ok. 1.000. Partindo do repouso, né? Velocidade inicial, então, é 0. Atinge 30 metros por segundo. Velocidade final. 30 metros por segundo. Em 10 segundos. Tempo igual a 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado, ou seja, tem uma aceleração. Dá para ver se tem uma velocidade inicial e velocidade final diferente, né, pessoal? Calcule a intensidade da força exercida sobre o carro. Força é igual a massa vezes a aceleração, ok? Então eu tenho que força é igual a 1.000 vezes, abre parênteses, lembra que a aceleração ela é igual a diferença de velocidade, né? Velocidade final menos inicial, né? Que vai dar 30, dividido por 10 segundos, né? Então a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho que a aceleração é V menos V0 sobre T. É igual a F vai ser igual a 1.000. Eu calculei aqui, pessoal, mas eu já calculei ali, mas é só para vocês entenderem. Vezes, né? Abre parêntese, V final, 30. V0 menos 0 dividido por 10. O que eu vou fazer, pessoal? Cortar esse 0 aqui, ó, logo com esse 0. Aí vai ficar força é igual a 1.000 vezes 3, que é igual a 3.000. Meu mousepad tá horrível. 3.000 newtons. Peso de um corpo. Em torno da Terra há uma região chamada campo gravitacional.
no qual todos os corpos sofrem sua influência, que se apresenta em forma de uma força. Essa força de atração são denominadas forças gravitacionais. Peso é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo. Desprezando-se a resistência do ar, todos os corpos abandonados próximos à superfície da Terra caem devido aos seus pesos, com velocidades crescentes sujeitos a uma mesma aceleração, denominada aceleração da gravidade. Sendo a massa do corpo G e a aceleração Sendo a massa do corpo I, G a aceleração. Sendo m a massa do corpo e g a aceleração da gravidade, podemos aplicar o princípio fundamental da dinâmica e obter o peso do corpo. Peso é igual a massa vezes a gravidade, viu, pessoal? O peso de um corpo é uma grandeza vetorial que tem direção vertical orientada para o centro da Terra e cuja intensidade depende do valor do local e da aceleração da gravidade. Note que o peso e a massa são grandezas diferentes. Olha aqui, pessoal, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Peso e massa são grandezas diferentes, ó. Ah, professor, qual é o seu peso? Quando alguém pergunta o seu peso, você nunca vai dar em quilos. O peso, ele é dado em newton. Como assim, professor? Eu tenho que pegar a minha massa, né, aquilo que eu vou lá medir na balança da farmácia, e multiplicar pela gravidade, geralmente 10. Eu, por exemplo, tenho um peso de uns 480 newtons, porque minha massa é de 48 quilos e a gravidade, né, que a gente coloca geralmente é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso dá com que o meu peso seja 400 newtons. Enquanto a massa, ela vai ser em quilograma, que eu vou colocar aqui, ó. A massa é uma propriedade exclusiva do corpo, não depende do local onde é medida. O peso do corpo depende do local onde é medido. Por exemplo, se eu sair daqui e for na Lua, o meu peso vai ser diferente. Por quê? Porque a gravidade da Lua é diferente. Como assim, professor? O peso ele sempre vai... O peso ele sempre vai depender da gravidade. Então, ele sempre vai depender do local em que está. A gravidade na Lua, por exemplo, é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que meu peso lá seria minha massa de 48 quilogramas vezes 1,62 de gravidade, o que me daria uma massa de 48 vezes 1,62, 77,76 newtons. Ah, professor, então você tem uma massa muito menor na Lua do que na Terra? Sim. Isso quer dizer que a gravidade da Lua é cerca de 6 vezes menor que a Terra. 6 vezes menor do que a Terra. Isso quer dizer que histórico. Pessoal, deu ruim na garganta aqui. Continuando, pessoal. A massa o nosso peso na Lua dá um peso 6 vezes menor do que o peso na Terra, porque a gravidade é cerca de 6 vezes menor. Continuando. Agora a gente vai falar da terceira lei de Newton. Bom, até agora a gente viu as duas primeiras leis de Newton, né? A gente vai ver a terceira, né? A última garota de Newton, já que ele só viveu para estudar. Essas são as 3 leis de
Essas são as 3 leis de Newton. Toda ação é sempre oposta à sua reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos sobre um outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Bom, traduzindo isso aí, né? Em outras palavras, a ação equivale à reação. Quando eu empurro a parede me empurra de volta com a mesma força. Eu não gosto de falar empurro, não, pessoal. Eu gosto de falar dar um soco mesmo. Sempre que a gente dá um soco na parede, a gente sente dor na nossa mão. Por quê? Porque a parede faz uma força exatamente igual em sentido oposto a gente. Acabei de dar um murro na parede e machuquei minha mão. Sou fraquinho, né? Isso acontece por quê? Porque é a lei da ação e da reação. Sempre que a gente tem uma ação sobre um determinado corpo, esse corpo tem uma ação exatamente igual à nossa, só que no sentido oposto. Quando a gente chuta uma bola na parede, a bola bate na parede e volta com a mesma força pra gente, até ela parar, ok? Ou ela parar a bola, né? Ou a parede também pode parar a bola. Isso por quê? Porque ela teve uma ação num sentido diferente e igual, quer dizer, uma ação de força igual, mas sentido diferente àquela que a gente empurrou. Apresentamos também o par de forças de ação e reação em alguns exemplos. Força-peso. Na interação com a Terra, na interação da Terra com o corpo, o peso do corpo é a ação, e a força que o corpo exerce sobre a Terra é a reação. Força de tração de um fio. Quando esticamos um fio ideal, extensível, de massa desprezível nas suas extremidades, aparecem as forças da mesma intensidade, chamadas de força de tração. A mão exerce no fio uma força T. O fio exerce na mão uma força T. Força de reação normal. Um corpo em repouso apoiado numa superfície horizontal aplica sobre essa uma força de compensação, cuja intensidade é igual ao seu peso. A superfície de apoio exerce no corpo uma força N de reação, que, por ser perpendicular às superfícies de contato, é chamada de força normal, né? Força de apoio. Ao considerarmos o peso de um corpo, nele atuamos duas forças de mesma intensidade de sentidos contrários, logo elas se anulam. As forças de ação e reação que surgem como resultado da interação entre dois objetos sempre aparecem aos pares, mas uma em cada objeto possuindo a mesma intensidade e a direção em sentidos contrários. O fato da força de ação agir em um objeto e a de reação em outro é a ideia básica da terceira lei de Newton. Ainda que outro exemplo, como pode um cavalo puxar uma carroça, se de acordo com a terceira lei, esta o puxa para trás com força igual. Vamos olhar cada objeto por si só e as forças que agem nele. Que forças agem na carroça? Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem a tração pelo cavalo, né? Que o cavalo está puxando e conseguindo girar a roda para lá. E aqui a gente tem a força de atrito, né? Que faz com que a roda gire em sentido para lá. Entendeu, pessoal? Ó, isso vai fazer com que a roda sempre fique girando. Enquanto no cavalo, né? O cavalo ele vai ter a tração da carroça puxando para cá. Ele tem a força de atrito também levando para cá. Não. Ele tem o empurrão do chão, né? Ele tem a força de atrito que vai fazer com que ele ande para lá, né? Mas a força que ele exerce aqui nas pernas dele, que também é para lá. Cadê? O cavalo puxa a carroça para frente e há uma força para trás exercida pelo chão, a força de atrito. Se a força que o cavalo faz na carroça for maior que a força de atrito, então a carroça deve acelerar. E o cavalo, como ele se move? Que forças são aplicadas no cavalo? Bom, a carroça puxa o cavalo para trás, de acordo com a terceira lei de Newton. E o que empurra ele para frente? É o chão. O cavalo empurra o chão para trás, né? O cavalo, então, ele vai empurrar o chão para trás, fazendo com que ele consiga se deslocar para frente.
puxam para trás e o chão age com uma força igual. Se o cavalo empurra o chão com força maior que a força da resistência da carroça, então o cavalo deve acelerar. Equilíbrio. Bom, a partir de Newton em sua lei número 1, ficou estabelecido que o repouso é um movimento retilíneo com velocidade e o movimento retilíneo com velocidade constante são estados que tendem a ser conservados. Somente a ação de... Às vezes eu tento ler rápido e embaralho a boca, pessoal. Somente a ação de força sobre um objeto pode alterar o seu estado de repouso ou um movimento retilíneo com velocidade constante. Daí esses dois estados passam a ser vistos como estados de equilíbrio, estados nos quais as resultantes da força é nula. Assim, não é necessária uma força resultante para manter a velocidade de um corpo, mas sim para mudá-la. Podemos diferenciar essas duas situações dizendo que, ao conservar a velocidade, o objeto encontra-se em equilíbrio dinâmico, como, por exemplo, um carro com velocidade constante, e ao permanecer em repouso, o objeto encontra-se em equilíbrio estático, como uma ponte, um prédio, um nível. Por exemplo, vamos analisar o caso de um bloco no chão. No repouso, somente duas forças atuam sobre esse bloco, que é a força P, força peso, exercida sobre a terra, e a normal, exercida pelo chão. Como o bloco está em repouso, que é uma situação de equilíbrio, devemos ter que a resultante das forças é nula. Ou seja, logo a força peso é igual à força normal. Imagine agora que por alguma razão, não muito claro, o chão desaparece sobre o bloco N. Sobre o bloco, né? Isso vai fazer com que a força normal seja igual a zero, seja nula, né? O bloco cai, pois a Terra exerce sobre ela uma força vertical dirigida para baixo. Bom, eu tenho aqui na minha mão um exemplo de uma bolinha. Eu peguei a bolinha e estou com minha mão, com os meus dedos esticados sobre a mesa e a palma da minha mão está pro lado de fora da mesa. Então eu estou fazendo com que a minha mão tenha uma função de chão. Ela está com a minha bolinha aqui parada em cima da minha mão. Bom, isso quer dizer que a força gravitacional, que está puxando a bolinha para baixo, ela está exatamente igual à normal, porque minha mão está deixando a bola com a força normal exatamente igual à minha força peso. O que vai acontecer? Se por alguma razão, se eu agora vou tirar a minha mão de uma vez, a minha bolinha caiu. Provavelmente deu para escutar o barulho dela caindo. Isso quer dizer que a minha força normal, a minha normal, ela ficou igual a zero. Isso quer dizer que a minha força sobre a bolinha foi exatamente somente a força peso. Assim como a Terra, os objetos celestes que fazem parte do universo atraem para si os objetos próximos a eles. Assim como na Terra, todos os objetos celestes que fazem parte do universo atraem para si os objetos próximos a eles e se atraem, que tem uma vírgula, se atraem mutuamente por meio das forças gravitacionais. Na realidade, qualquer objeto atrai mutuamente qualquer outro, mas como suas massas são pequenas, é difícil perceber essa atração. Bom, pessoal, existe uma lei, um cálculo para a gente determinar a gravidade de todos os corpos. O que é? A força gravitacional, ela é igual a constante gravitacional, esse G grande aqui, esse G grande, ele é igual a 6,674 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos por quilograma vezes o segundo ao quadrado, por quilograma segundo ao quadrado. Esse é o meu G. Força gravitacional é igual a G vezes, vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor, dividido pelo quadrado, quadrado da distância.
Ou seja, todo o corpo a gente consegue calcular a gravidade, né? De todos os corpos que existem. A gravidade, né? A atração gravitacional de todos os corpos que existem. Por exemplo, eu com uma massa maior de 48 kg e o meu notebook com uma massa menor de sei lá, 0,5 kg. Aí o que eu faço? E a gente está numa distância de mais ou menos 1 metro, né? D é igual a 1 metro. Eu vou calcular isso aqui? Não. Eu vou calcular isso aqui? Não, mas eu só estou dando isso como exemplo para vocês. Que é sim possível calcular a força gravitacional que eu exerço sobre o meu notebook a determinadas distâncias, para assim eu definir que é a aceleração que está sendo a aceleração de atração entre os nossos corpos. Só substituir os valores dessa fórmula aqui. Diâmetro é um instrumento capaz de medir. Dinamômetro é um instrumento capaz de medir forças, né? É um dínamo. O seu princípio de funcionamento é simples. Em uma mola presa na vertical, posição relaxada, pendura-se o objeto cuja força se quer determinar. A força gravitacional provoca distensão na mola, e na situação de equilíbrio, essa força tem-se o mesmo módulo. Mesma direção, só que sentido oposto ao da força elástica, ou seja, peso é igual a força vezes a deformação, né? Esse Ezinho aí é a força elástica, pessoal. Quando distendemos uma mola, ela se deforma proporcionalmente à força aplicada, que é a força gravitacional. Quanto maior a força, maior a deformação. Sabe aqueles pesos, aquelas balanças de teto que o pessoal geralmente usa para pesar algumas coisas, como no mercado, por exemplo, as pessoas pesam frutas, colocam na sacolinha e colocam lá? Então, ela basicamente faz isso. Ela não tem uma mola dentro dela, pessoal. Ela tem um circuito que simula a mola. Aí, a partir disso, ela vê a massa dos objetos que a pessoa está querendo medir. Bom, essa força, né, ela pode ser representada, né? Força elástica ela é igual a constante elástica menos o deslocamento. Nessa fórmula, K representa uma propriedade elástica do objeto, ou seja, se ele deforma-se facilmente ou não. Esse valor é chamado de constante elástica, como eu falei. Quanto maior for o valor de K, mais rígido será o objeto. Por exemplo, uma mola de espiral de caderno possui um valor de constante elástica pequeno, ao passo que uma mola usada para suspensão de automóveis tem um grande valor de K. O valor de X representa a deformação sofrida pelo objeto. É preciso lembrar que a força elástica é uma força restauradora, que, portanto, terá sempre sentido oposto ao da deformação. Quando a gente puxa uma mola, ela quer voltar ao normal, né, pessoal? Medindo forças. Quando o dinamômetro é usado como balança, como eu falei para vocês que tem objetos que fazem isso, possuem uma escala graduada que fornece os valores em gramas, quilogramas ou outras unidades de massa. Se for usado para medir força, a unidade é o Newton. Outras unidades de força podem ser empregadas, como as listadas na tabela a seguir. Quilograma, né? Quilograma força, que é o 9,8 newtons, né? Que é basicamente a força necessária para carregar um saquinho de leite, né? Libras, LB, 13,448 newtons. Bom, é o que a gente usa para carregar uma garrafinha de refrigerante, né, pessoal? Newton, N, né? Newton equivale a uma laranja, praticamente.
Grama-força, GF, é 0,098 newtons. É basicamente o quilograma, só que dividido por 1000, viu, pessoal? Din, 0,00001 newton. A gente praticamente nem percebe isso aí, de tão pequeno que é. Aí, um dinamômetro, pessoal. Ele pode ser usado como balanço somente porque o campo gravitacional da Terra tem valor mais ou menos igual em todos os lugares, porém não serve como balança precisa, por causa das pequenas variações do campo de um lugar para outro. Por exemplo, nas proximidades dos polos, a gravidade é 9,832 Newton por quilograma. O campo ele é maior do que no equador terrestre, que é, por exemplo, perto da linha do equador, a gravidade fica sendo 9,75. Essa variação se deve basicamente ao fato de a Terra não ter sempre o mesmo raio, pessoal. Isso aqui é importante. A Terra não é esférica, ela é oval. A deformação da mola do dinamômetro depende apenas da força de atração da Terra. Entretanto, essa força varia com a altura. Quanto mais longe estivermos da Terra, menor será a força gravitacional e menor a deformação da mola. Isso significa que uma massa padrão de 1 kg pesaria cada vez menos. A balança de braços iguais também depende da força gravitacional para funcionar. No entanto, podemos utilizar esse tipo de balança para comparar massas numa mesma região em que o dinamômetro indique valor diferente para a força gravitacional na superfície da Terra. Quando usamos uma balança, estamos equilibrando forças gravitacionais. As massas assim medidas são denominadas gravitacionais. Mas será que existe outra maneira de medir a força sem que a gravidade interfira? Bom, experimente aplicar a força em um objeto para colocá-lo em movimento. Meça a aceleração, a razão, o módulo da força, a média dificuldade do objeto, alterar sua velocidade, isso é, sua inércia. Nesse caso, a massa medida é chamada de massa inercial. Se agora você determinar por meio de uma balança a massa gravitacional desse objeto, você encontrará o mesmo valor achado para a massa inercial. Dessa forma, podemos medir a massa de dois modos diferentes, ou por meio de uma balança ou por meio da segunda lei de Newton, já que os valores da massa gravitacional e da massa inerciais são equivalentes. Usaremos a palavra massa para nos referirmos tanto a uma quanto a outra. Então é isso, pessoal. Aqui termina a nossa unidade 5. Espero que não tenha ficado dúvidas. Eu vou confirmar para vocês que essa parte teórica desses textinhos são bem chatas. E o que interessa mesmo pra gente é a parte mais prática, que a gente consegue entender melhor.